Gostaria de convidar agora o nosso próximo palestrante. Tom Palmer é diretor da Universidade de Cato, a divisão educacional do Instituto. Foi muito ativo no final da década de 80 e início da década de 90 na disseminação das ideias liberais clássicas nos estados do bloco soviético e seus sucessores. E continua a ser muito ativo em toda a região através de seu trabalho com o Cato.ru, da Rússia. O programa do Cato Institute no idioma russo e com os programas europeus do Instituto. Antes de entrar para o Cato, foi fellow na Faculdade Hertford da Universidade de Oxford e vice-presidente do Institute for Human Studies, na Universidade George Mason. Obteve seu bacharelado em artes liberais no St. John's College em Annapolis, Maryland, seu mestrado em filosofia na The Catholic University of America, Washington, D.C., e seu doutorado em política pela Universidade de Oxford. Assim, com muita honra, convido Tom Palmer a fazer uso da palavra. Obrigado. Thank you very much. I apologize. Muito obrigado. Peço desculpas por falar numa língua bárbara, tendo ouvido tanto do belo português. É uma honra voltar aqui e participar com dois especialistas da área do jornalismo e direito para discutir uma das perguntas mais importantes que qualquer sociedade pode enfrentar. Os outros participantes apresentaram perspectivas de um jornalista e de um advogado. E eu gostaria de lhes apresentar uma perspectiva mais genérica ou mais filosófica sobre essa questão. Eu gostaria de lhes apresentar três teses simples. A primeira delas é a seguinte: não há necessidade em qualquer país de se ter uma lei especial para a imprensa. As leis que cobrem a imprensa devem ser meros exemplos da lei geral que cobre todo o comportamento humano. A segunda tese. Há alguns motivos, contudo, para nos concentrarmos de forma especial na questão da liberdade da imprensa, devido ao papel fundamental que essa liberdade desempenha em relação a garantir outras liberdades, mas essas razões estão inseridas numa preocupação mais ampla sobre os direitos à propriedade. Eu vou falar mais sobre isso depois. E a terceira tese é a seguinte: para que a mídia tenha essa função em garantir a liberdade dos membros da sociedade de forma geral, a mídia deve ser independente do Estado. Isso significa não apenas independente da ameaça da censura e controle, mas independente do controle estatal de todas as formas, incluindo, e isso é importantíssimo, incluindo a concessão de favores econômicos. E eu acho que vocês entendem o que eu quero dizer com isso. Vamos, então, passar agora a essas três teses. Em primeiro lugar, a imprensa não deve ser tratada de forma diferente de qualquer outra atividade ou empreendimento. Ou seja, administrar um bar para vender bebida alcoólica, ou um serviço de táxi, ou uma fazenda, tudo isso, de forma geral, deve ser regido pelas mesmas leis do que administrar uma estação de rádio, ou um jornal, ou um site. A fundação ou a base adequada para a interação humana é a presunção da liberdade. Ou seja, deve-se presumir que as pessoas têm a liberdade de fazer o que quiserem fazer, a menos que haja um bom motivo para impedi-las. A base de uma sociedade livre é o seguinte princípio, que tudo que não é proibido é permitido. Por outro lado, a mentalidade socialista é exatamente o oposto. Ou seja, tudo que não é permitido é proibido. Ou seja, sujeito ao controle pelo Estado. E por isso vemos uma diferença, por exemplo, nas cartas de direito entre a orientação liberal e a socialista. Superficialmente, talvez pareçam bastante semelhantes.
Bom, considerem a questão da liberdade na Constituição americana, a primeira emenda, tem palavras simples. O Congresso não deve fazer nenhuma lei em relação ao estabelecimento de religião, e a liberdade de imprensa e assim por diante. E quando nos Estados Unidos as pessoas propuseram controle da mídia ou censura, nós perguntamos a elas, que parte dessas duas palavras vocês não entenderam? Nenhuma lei. Que parte disso o Congresso não deve fazer nenhuma lei não está claro para você. Significa nenhuma lei. Ponto final. Fim da discussão. Por outro lado, as cartas de direito de orientação mais coletivista ou socialista enumera todas as liberdades. E muitas vezes essas listas são muito longas e muitas vezes é muito bonito lê-las. Se você pega a Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, que é um documento importantíssimo, enumera todos esses belos direitos, concluindo no artigo 30, com o seguinte: todos devem ter o direito, o dever junto à comunidade. Ou seja, essa lista de direitos conclui com um dever de submeter ao Estado, ou seja, nós permitimos que você faça tudo isso e, na ausência de uma permissão, você deve se submeter. Por outro lado, a perspectiva liberal diz, na ausência de um poder do Estado, você é livre para fazer o que quiser da sua vida. Isso se aplica também à mídia. Você é livre para dizer o que bem entender, para imprimir um folheto e passar para alguém sem nada, a não ser que haja um bom motivo para impedir que você o faça. Por exemplo, se eu imprimir uma folha de papel que diga eu vou pagar 10 mil reais para quem matar o moderador. Isso não é exercício de liberdade da expressão, não. É formação de quadrilha para matar alguém. Mas se eu quiser imprimir alguma coisa que não é proibida, por um bom motivo, eu posso imprimir aquilo que eu bem entender, no meu pedaço de papel. E temos que nos lembrar que os jornais começaram quando alguém imprimiu uma folha de papel e passou essa folha de papel para outra pessoa. Não há nada de especial nesse sentido em relação ao jornal. É alguém simplesmente que imprime as suas ideias ou informações no papel e distribui a outros. Então, não há necessidade de criar uma lei que permita que você fale, ou uma lei que crie um marco para a mídia. Presuma que você pode fazer o que quiser, a menos que haja um bom motivo para impedir que você o faça. Por exemplo, formação de quadrilhas ou coisas que causem perigo à segurança nacional. Notem que na lei que está sendo discutida agora, os motivos para a censura são tão amplos que quase qualquer coisa poderia ser considerado um motivo para impedi-lo, subversão da ordem social e assim por diante. Era algo tão amplo que dava carta branca às autoridades para realmente censurar o que bem entendesse. Os motivos para impedir o exercício da liberdade, motivos legítimos, normalmente se resumem ao seguinte: que o exercício da liberdade poderia causar danos aos direitos dos outros. Por exemplo, no caso de formação de quadrilha, com o objetivo de causar dano a alguém, ou quando se coloca em perigo a segurança nacional. Isso não seriam exercícios permissíveis da liberdade da expressão. Mas o princípio é que você pode especificar as proibições, ou seja, as coisas que não são permitidas. Mas você não pode especificar todos os exercícios permissíveis da sua liberdade. Isso não é possível. A lista seria infinita. Se eu fizesse uma lista de todas as coisas que você pode dizer, eu poderia passar a minha vida inteira e mesmo assim não chegaria a uma lista completa. Mas eu posso, através de um processo jurídico, elaborar listas das coisas que são proibidas. Então, com uma lista, a gente especifica as proibições, mas nós não colocamos numa lista as permissões, aquilo que pode ser feito.